Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que me escuta posteriormente, né? Tá vendo como eu tô chique? Que a paz do Senhor esteja com vocês hoje, gente. Diferente de Igor, que consegue pregar quieto aqui, eu não consigo me aquietar. Acho que é o H do meu TDA que acende na hora que eu tô aqui em cima e eu gosto de me movimentar. A gente começou semana passada uma nova série de mensagens. Como é o nome da série de mensagens? Vocês que estão aí ligados em Instagram, TikToks, YouTubes e essas coisas que os jovens acessam. Como é o nome da nossa série de mensagens? Apesar de nós. Vocês estão sabendo, legal. É Apesar de Nós. Eu, graças a Deus, deletei a minha conta do Instagram. Então, se vocês quiserem me mandar memes, vocês encaminhem para o meu WhatsApp, que eu assistirei. Mas essa série começou semana passada e a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vai ler alguns textos do Velho Testamento. Alguns não, todos os textos do Velho Testamento. A gente precisa ter um cuidado muito específico, porque o Velho Testamento é cheio de algumas regras que nós não olhamos para elas como uma regra de fé e de prática. Nós temos no Novo Testamento essa regra de fé e prática. Porém, o Antigo Testamento é sim a palavra do Senhor. Está ali posta como a palavra do Senhor. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa ter esse cuidado de enxergar que o que ali está posto são princípios que Deus tem para nós. Certo? Então, a gente escolheu especificamente, e aí foi até uma sugestão minha quando a gente estava decidindo os personagens que fariam parte dessa série de mensagens, que os personagens seriam todos do Antigo Testamento. Tinha todos os personagens, tinha um do Novo Testamento. Eu disse, gente, eu tenho um toque. Não dá para ter só um do Novo Testamento. Tira esse do Novo Testamento, bota todo mundo do Antigo Testamento para a gente ver como Deus, há muitos e muitos anos antes de Jesus vir, já trabalhava no meio do seu povo e já fazia como ele queria. E a gente deu início a essa série semana passada falando sobre Moisés. E Moisés é um cara extremamente conhecido. Se eu pedir para você me contar 10 histórias diferentes de Moisés, vocês vão saber me contar. Vocês vão saber me contar sobre o nascimento de Moisés, que ele foi colocado, era para matar todos os meninos, e ele foi colocado num cesto, e o cesto foi para a filha de Faraó, e a filha de Faraó cuidou dele, e Joquebede, o menino não vai morrer, e a própria Joquebede amamenta a criança, né? Vocês vão me contar que Moisés cresceu no palácio, mas que aos 40 anos Moisés mata um egípcio, porque aquele egípcio oprimia o povo judeu. Vocês vão me contar que no deserto Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente. Vocês vão me contar sobre como Moisés vai até Faraó e como pede a saída do povo do Egito. E vocês vão me contar como o povo sai do Egito, como o Mar Vermelho abre. Vocês vão me contar como Moisés toca numa rocha e daquela rocha sai água. Vocês vão... Tá vendo o tanto de história que vocês podem me contar? Todo mundo sabe essas histórias. Moisés é um cara extremamente conhecido. Moisés é famoso. Mas tem alguém aqui que tem, deixa eu ver aqui, mais de 10 anos de crente, mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão assim. Pronto, não é com vocês que eu quero falar. Quem tem menos de... Vou falar com vocês. Que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos de convertido. Só eu e Nath? 15? 20? Tá bom. Quantas mensagens vocês já ouviram sobre Josué? Vocês que têm muito tempo de crente, quantas mensagens vocês já ouviram sobre Josué? No máximo, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. No máximo, ainda mais, se for muito crente, um dia que o sol parou e daí não passa. Daí não passa. Mas é um privilégio muito grande ser ministrado por Deus através da vida desse homem. E Deus foi tão bom comigo que a leitura bíblica que eu estou fazendo com as meninas calhou de a gente começar o livro de Josué exatamente essa semana. E exatamente essa semana a gente pôde aprender muita coisa sobre a vida desse homem. E era um homem que tinha um desafio gigantesco pela frente. A gente falou tantas histórias aqui sobre Moisés e Josué podia sucumbir diante do desafio que se apresentava diante dele, que era substituir esse homem. Era substituir Moisés,
que a Bíblia cita lá na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 12, ou que Estevão, durante o seu sermão, lá em Atos capítulo 7, versículo 20, vai dizer que Moisés era muito formoso. Olha só. E que no tempo, e esse tempo que Estevão fala, no tempo de Deus, no Kairos, Moisés nasceu. Olha só como a Bíblia exalta Moisés. Então o desafio que se põe à frente de Josué é substituir esse cara. Além disso, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, vai anotando os textos, tá, gente? Eu vou ler aqui, você não precisa abrir não, mas anota os textos. Deuteronômio 34, 10 vai narrar, o capítulo 34 todo narra a morte de Moisés, né? E um dos versículos, o versículo 10 diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Além de tudo isso, além de toda essa figura tão mítica como Moisés era, o momento ali que acontece essa substituição de Josué tomar a frente do povo ali, já não era um momento muito legal. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 32, os versos 28 e 29, Deus vai dizer que o povo, Deus vai dizer o seguinte, literalmente, porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios. Então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Então essa é a tarefa, esse é o povo que Josué ia tomar à frente. Esse é o povo que se apresentava para aquele cara ser o líder. E essa tarefa não é nada fácil. Além disso, Josué já havia visto toda a murmuração do povo durante 40 anos no deserto. Josué já conhecia a gente com quem ele ia trabalhar. Josué já sabia quem era aquele povo a quem Deus chamou de povo teimoso. Povo que a primeira oportunidade que se viu sem Moisés, quando Moisés sobe no monte, na primeira oportunidade, chega para Arão e diz: Arão, Moisés não vai descer de lá não, vamos construir um bezerro de ouro, a gente faz as nossas habitações por aqui e a gente adora esse bezerro de ouro. E pasmem, Arão vai lá e faz o bezerro. É esse povo que Josué vai tomar à frente. É desse povo que Josué vai tomar conta. Mas aí eu quero olhar para a vida de Josué. E eu quero apresentar para vocês hoje cinco princípios. Se você tem costume de anotar, eu gostaria muito que você fizesse isso hoje. 5 princípios que nós podemos aprender através da vida desse homem de Deus. O primeiro princípio: não viva em ansiedade. Não viva em ansiedade. A primeira menção a Josué na Bíblia, você pode anotar, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9. E nesse trecho aqui de Êxodo 17, 9, Josué é apresentado como o ajudante de Moisés. E aqui é uma batalha, especificamente o povo estava em batalha contra os amalequitas. E a passagem destaca como Josué escolheu homens para lutar contra os amalequitas, enquanto Moisés intercedia em oração no topo daquela montanha. Como dá para ver aqui por essa passagem, Josué é um homem de guerra. Josué é um general habilidoso. Josué sabe como liderar um exército. E isso vai ficar muito claro quando a gente entra no livro de Josué, quando a gente vai ver o processo da conquista da Terra Prometida. Josué é um homem de guerra. E por ser esse homem de guerra, Josué é escolhido como um dos 12 espias. Quando Moisés decide que iria chegar à Terra Prometida, eles estavam perto, antes de passar 40 anos no deserto. Ele escolhe um homem de cada tribo, e Josué é escolhido. E ele, junto com Caleb, traz lá o relatório da Terra Prometida. Olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas tem gigante. Vai ser difícil a gente entrar, mas a gente sabe o Deus que nos tirou do Egito. Nós conhecemos o Deus que cuida de nós, nós sabemos quem é o nosso general. Mas o povo preferiu dar ouvidos aos outros 10 espias que trouxeram o relatório do medo. O povo preferiu escutar o medo, dar lugar ao medo. Apenas Josué e Caleb trouxeram esse relatório favorável. E aí, esse trecho, essa passagem específica está lá no livro de Números, capítulo 13 e 14. Vai contar esse relato dos espias olhando a Terra Prometida.
e de Êxodo capítulo 13, capítulo 14, até Josué capítulo 1, vão se passar 40 anos. 40 anos. 40 anos que o povo sai do Egito até a entrada na Terra Prometida. 40 anos desnecessários no ministério de alguém por falta de fé de outras pessoas. 40 anos que Josué podia, com todos os motivos possíveis, poderia praguejar contra aquele povo, poderia praguejar contra aqueles 10 espias medrosos. Josué poderia até mesmo praguejar contra o próprio Moisés, que não teve peito para ir e dizer assim, nós confiamos num Deus grande e poderoso. Moisés não teve peito. E porque não teve peito, não entrou na Terra Prometida. Josué poderia achar que Deus estava demorando demais para cumprir a sua promessa. Josué podia achar que o tempo estava passando num ritmo que não era o ritmo certo, que estava passando devagar demais, que o prometido poderia nunca chegar. Josué podia praguejar todas essas coisas, porém, se você correr a sua Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar uma murmuração de Josué. Você não vai encontrar nenhuma menção a Josué reclamando porque estava passando pelo deserto. Você não vai encontrar nenhuma reclamação porque o povo deu ouvidos aos 10 outros espias. Você não vai encontrar nenhuma menção de Josué reclamando de Moisés. E é interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre ansiedade, ela traz consigo um motivo pelo qual nós não devemos ser ansiosos, ou não devemos viver em ansiedade. Talvez o texto mais conhecido seja lá o de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Anota, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebam, Deus não diz que nós não vamos passar por momentos de ansiedade. Deus não diz que a nossa vida está livre, está isenta de momentos que nos tirem a paz, ou que nos tirem do eixo, ou que nos façam andar nervosos. Deus não está dizendo que isso não vai acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo não está dizendo assim, ó, não seja ansioso. Não seja ansioso em nenhum momento da sua vida. Paulo está dizendo, não andem ansiosos. Não caminhem ansiosos. Que a sua vida não seja uma caminhada de ansiedade. Deus não quer que isso seja algo contínuo. Deus não quer que isso seja algo que nos tire os olhos dele. Deus não quer que isso atrapalhe a nossa visão do que ele tem para nós. A ansiedade vai acabar com tudo isso. Imagina se Josué andasse em ansiedade. 40 anos seria tempo demais para andar em ansiedade. 40 anos no deserto seria mais tempo ainda para andar em ansiedade. Passar 40 anos no deserto oprimido por essa ansiedade sem conseguir dar um passo, pensando, será que essa promessa é real? Será que isso vai realmente acontecer? Deus, qual é o meu papel nisso tudo? Eu estou andando aqui do lado de Moisés, mas como o Senhor quer me usar? Qual vai ser o meu lugar? Deus, eu não consigo mais me mover, eu não consigo mais andar, porque eu quero que chegue logo. Eu quero que a terra prometida chegue logo. Eu confiei no Senhor, mas a gente já está andando aqui há 20, há 30, há 35, há 40 anos, Deus, nesse deserto. Imagina se a vida de Josué fosse uma vida em ansiedade. Deus não te chamou para andar em ansiedade, mas para andar nele. Deus não te chamou para uma vida em ansiedade, mas para andar nele. Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O segundo princípio que nós podemos aprender com Josué é que não tem como viver o propósito de Deus sem o Espírito. Não tem como viver o propósito de Deus sem o Espírito. Livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Abre aí. Números 27, 18.
Quando Moisés, já sabendo que não entraria na terra prometida, nem ele, nem o seu irmão, o sacerdote Arão, ele pede para que Deus levante alguém que guie aquele povo, que tome a frente daquele povo nas batalhas que viriam. E esse cara seria como um pastor para Israel. Um pastor para aquelas ovelhas. Para que aquelas ovelhas de Israel não andassem sem pastor. E aí em Números 27, 18 vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vê, a primeira característica que Deus vai revelar sobre Josué não é a habilidade militar que Josué tinha, não é a sua capacidade de liderança, não é nem mesmo a fé de ter visto a terra prometida lá quando espiava sobre o monte. A primeira característica que Deus revela sobre Josué, o que Deus ressalta sobre Josué, não tem a ver com as suas capacidades. Deus não está interessado nas tuas capacidades. Deus não está interessado nas tuas habilidades, nos seus talentos, nem na tua fé. Tudo isso Ele mesmo provê. Tudo isso Ele mesmo prepara. Deus quer saber como é que está o seu relacionamento com o Espírito. Não tente fazer a obra de Deus por suas próprias forças. Não tente fazer nada. Eu não estou falando de serviço na igreja, gente. Eu não estou falando de você tocar no ministério de louvor. Eu não estou falando em você servir na recepção. Eu não estou falando em você servir lá nas mensageiras. Eu não estou falando de você, sei lá, dar aula na escola bíblica, seja o que for. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da tua vida como um todo. Não adianta você querer viver o propósito que Deus tem para você longe do Espírito Santo do Senhor. Sem o Espírito de Deus, não há como nós fazermos ou vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus ressalta a habilidade que Josué tem, a característica principal de Josué é que ele tinha o Espírito. E você pode olhar aí na sua Bíblia e esse Espírito está escrito com letra maiúscula. Toda vez que na sua Bíblia apareceu o Espírito escrito com letra maiúscula, é se referindo ao Espírito Santo do Senhor. Era esse Espírito que estava em Josué. Era esse Espírito que estava sobre Jesus quando Jesus é batizado no Jordão. É esse Espírito que está disponível a todos quantos dizem e confessam com seus lábios e creem em seu coração: eu quero aceitá-lo em minha vida. O Espírito Santo do Senhor continua disponível. O Espírito Santo do Senhor continua fazendo. O Espírito Santo do Senhor continua nos enchendo. O Espírito Santo do Senhor continua habitando em nós. Mas você pode olhar para você mesmo e pensar como o filho pródigo pensou. Olha só, olha as minhas vestes, olha como eu estou, olha como eu estou sujo. Olha como eu sou indigno. Vocês conhecem a história do filho pródigo? O moleque tinha tudo em casa, filho de rico, criado do bom e do melhor, mas decide sair de casa, decide pedir antecipadamente ao seu pai vivo a herança. O filho mata o pai ainda vivo. Mata o pai e deixa-o vivo. Sai de casa, pega a sua herança e põe-se a gastar aquele dinheiro. E quando todo aquele recurso acaba, porque o dinheiro é finito, quando todo o recurso acaba, aquele filho se põe a trabalhar com porcos. Imagina para um judeu trabalhar com porcos. Vocês já leram Levítico, né? Já passou lá na nossa leitura o livro de Levítico. Vocês já viram como era a relação do judeu com os porcos. Então imagina que aquele menino, criado com tudo do bom e do melhor, menino da mão lisa, menino que jogava bola de gude no tapete de vó, acabou o dinheiro daquele moleque e ele foi trabalhar com porcos. E aí é naquele momento que ele olha para si e diz: na casa do meu pai, os empregados têm mais dignidade do que eu. Na casa do meu pai, os empregados não precisam passar pelo que eu estou passando. Eu vou voltar e pedir ao meu pai para que eu seja um de seus empregados. E ele não conta que o pai esperava todos os dias. Eu fico imaginando aquele velho sentado na cadeira de balanço, no terraço da fazenda, né? E a plantação longe, eles vendo os gados comendo o pasto.
ele se balançando, aquele chapéuzão. Antônio Fagundes. Mas podia ser, já estou escalando o elenco. Antônio Fagundes sentado, se balançando com um negócio aqui na boca, esperando o menino voltar. Esperando o menino voltar e se balançava e olhava, ficava olhando para o horizonte. E nada daquele menino apontar. E mais um dia ele ia se deitar e passava um dia e não vinha. Até que um dia, ele sentado na mesma cadeira, se balançando, esperando novamente o filho chegar. De longe, ele vê que aponta no horizonte o seu filho, a quem ele tinha gerado. Ele não conta conversa, levanta da cadeira, sai correndo e vai ao encontro do rapaz. E diz, hoje vai ter uma festa. Bota uma sandália nos pés, um anel no dedo, porque esse meu filho que estava morto, reviveu. Imagina que Deus olha para você e diz assim, olha, ele estava morto em seus delitos e pecados, mas eu o amei. Ele me negou 3 vezes. Diante dos homens, ele me negou 3 vezes antes que o galo cantasse, mas eu o amei. Ele foi criado na igreja. Ele ouviu as palavras da escola bíblica. Ele sabe todas as histórias do Antigo Testamento. Mas preferiu bater no peito e gritar pela sua liberdade. Preferiu correr atrás dos seus próprios desejos e se entregou às suas próprias paixões. Mas eu o amei. O Pai nunca deixou de esperar o Filho. O Espírito Santo nunca deixa de nos esperar. É apesar de nós. É apesar de nós. É graça divina. E Ele quer derramar do seu Espírito aqui hoje. Ele quer derramar do seu Espírito sobre você hoje. Assim como foi com Josué, Ele também quer usar a sua vida e Ele quer ser a própria capacitação que Ele mesmo provê. Terceiro princípio. Será que vai sair na edição essa golada de água aqui? Terceiro princípio. Não tenha medo. Não tenha medo. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. A primeira palavra específica de Deus para Josué vai estar aqui. A primeira palavra específica de Deus para Josué está no capítulo 1 do livro de Josué. E veja como ao longo de todo o primeiro capítulo do livro de Josué, existe um enfoque de Deus com Josué para que ele não esmoreça. Abriram aí, amém? 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 Veja o versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar será morto. Então somente seja forte e corajoso. Um capítulo, 4 versículos, 4 vezes Deus vai dizer a Josué, seja forte e corajoso. Isso aqui quer dizer que a nossa vida não é feita de momentos de festa. Nós não vivemos em vitória triunfante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esqueça o evangelho que você vê nos stories, esqueça o evangelho que você vê nos reels, nos pregadores de YouTube, nos pregadores de Instagram. Esqueça, aquilo não é evangelho. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Essa história de você é cabeça, não é cauda, vem lá de Deuteronômio. É pertinho aqui dessa história. Vem lá de Deuteronômio. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 e 13, vai contar essa história aí da cabeça e da cauda. Mas isso é um princípio. Lembra que eu falei sobre princípios? Não quer dizer que você vai ser a cabeça de tudo, vai mandar em tudo. E Jesus, gente, né? Isso aqui quando Moisés escreve sobre isso, ele está aqui apregoando um princípio.
Mas esse princípio é válido para aqueles que vivem segundo os propósitos de Deus, que cumprem a sua lei. E caso você vire as costas para o Senhor e a sua palavra, o princípio também está lá no texto de Deuteronômio. No mesmo capítulo 28. No verso 15, vai dizer: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Gente, é o mesmo capítulo. Mas o que é que a turma prega? Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para viver de vitória em glória. Imagina então no caso de Josué. Ele que estava para assumir a liderança de um povo que ele já conhecia, uma turma que andou com ele, caminhou com ele durante 40 anos no deserto, e um povo que Deus havia chamado de povo teimoso. Como você acha que estava o coração de Josué? Nossa vida não é só vitória. Quando Josué olha para aquele desafio, como você acha que ele se sente? Como você estaria se sentindo diante do desafio que se põe? Você acha que Josué estava comemorando o status que ele ia ganhar? O status de líder, de liderança que ele havia herdado? Será que você acha que Josué estava preocupado com isso? Você acha que isso, de alguma forma, mexeu com o ego de Josué? Eu, com certeza, no lugar de Josué, eu teria medo. Com certeza eu teria medo. Com certeza não seria a empolgação que tomaria meu coração. Eu, com certeza, pensaria em desistir. Com certeza eu ia preferir ficar no meu lugar de conforto, na minha zona de conforto. Eu, com certeza, iria preferir não me envolver. Com certeza, assim como Josué, eu daria lugar ao desânimo. Pode ser esse lugar que você esteja. Esse lugar de desânimo, esse lugar que acha que aquilo que se apresenta para você é grande demais. Pode ser esse lugar que você se encontra hoje, achando que você não dá conta, achando que o desafio é grande demais, achando que é maior do que a sua capacidade. Talvez seja. Que bom que é. Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que é tudo apesar de você. É tudo apesar de nós. Deus te trouxe aqui para tirar os olhos das suas próprias capacidades e lembrar que Ele é o mesmo Deus que foi com Moisés e será com você, Josué. O mesmo Deus que foi com Moisés será com você, Josué. O mesmo Deus que foi com Moisés será com você, Ju. O mesmo Deus que foi com Josué será com você, Jéssica. O mesmo Deus que foi com Moisés será com você, Babi. Será com você, Charlotte. Será com você, Renan. Será com você, Tiago. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Nele não há sombra de variação. Um Deus que para o sol. Um Deus que abre o mar. Um Deus que abre o Jordão. O mesmo Deus. O mesmo Deus está aqui hoje. Amém? Por isso, pule para o capítulo 3 de Josué. Quarto princípio. Não deixe de se santificar. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vocês querem ver maravilhas de Deus? Vocês querem experimentar coisas extraordinárias? Estava conversando com a Amanda sobre isso hoje. Porque só os nossos irmãos pentecostais conseguem experimentar na vida coisas sobrenaturais. Porque só os pentecostais conseguem ouvir Deus falar. Isso é coisa de pentecostal, gente? Porque só o pentecostal tem sonho. Gente, isso não é privilégio dos nossos irmãos pentecostais, não, gente. Deus continua falando. Deus continua fazendo. Deus continua curando. Por que que a gente não vê? Por que que a gente não escuta? Por que que a gente não dá lugar?
Porque em nossas reuniões o Espírito Santo, quando começa a fazer alguma coisa, o que importa é a hora, o que importa é o momento, o que importa é a gente colocar Deus numa caixa, sabe? Você quer experimentar as coisas que você ouve falar? Você quer experimentar ter visões? Você quer experimentar ouvir o Senhor? Ouvir a voz do Senhor audivelmente? Você quer experimentar? Santifique-se. É um princípio estabelecido. Quer ver as maravilhas de Deus? Viva em santidade. A gente falou sobre isso da última vez que a gente pregou aqui. Você precisa ser santo para que outras pessoas vejam a Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Pedro vai falar isso lá na primeira carta dele, mas vai retomar um pensamento que a gente leu agora na nossa leitura do livro de Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo. Santifiquem-se. Aqui é o princípio estabelecido. Assim como um trem que cumpre o seu propósito andando sobre um trilho, nós só conseguimos viver o que Deus tem para nós se for em santidade. Já viu um trem descarrilhar? Já viu um trem sair de... Você já viu, com certeza, uma reportagem dizendo assim que um trem saiu do trilho e virou, tombou e a carga caiu, o povo saqueou. Né? Brasil é uma festa. Pode não virar um caminhão de laranja que... Um trem só cumpre o seu propósito se ele estiver no trilho. Nós só cumprimos o nosso propósito se vivermos em santidade. Depois de Josué capítulo 3, o povo vai vencer uma batalha lá em Jericó, vai entrar na terra, e daqui a pouco eles cruzam o Jordão, e eles vão chegar a uma cidade chamada Ai. E em Ai é uma cidade pequena. Josué manda espias para aquela cidade. Capítulo 6 de Josué, você pode ler quando chegar em casa. E ele pede para que os espias vejam aquela terra, e se aquela terra, capítulo 5 ou 6, depois eu confirmo aqui para vocês. E aqueles espias vão olhar a terra e dizer, ó, precisa nem mandar muita gente. Nem muita gente, um pedaço do exército aí resolve, a gente tira aquele povo de lá, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas a gente acabou de ver, capítulo 3, versículo 5, santifiquem-se. O povo sabia que a partir daquele momento era um princípio estabelecido a santidade. Queria vencer batalha? Santidade. Queria que tudo desse certo? Santidade. Queria viver diante de Deus? Santidade. E aí eles vão para essa batalha em Ai, e aquele exército é derrotado. O exército de Israel é derrotado naquela batalha. E aí Josué vai chegar diante de Deus e vai chorar como o povo chorava no deserto. Vivi adora essas histórias do deserto. Ela diz assim, eu não aguento mais, papai, esse povo é muito chato. E o povo era realmente muito chato. E o povo chora como Josué vai chorar aqui no capítulo 6, ou no capítulo 7, e vai dizer assim, você nos trouxe aqui, Deus, para morrer para esse povo. Por que isso aconteceu? Por quê? E se prostra, e se joga no chão, e rasga as vestes. É um auê. Aí, capítulo 7 de Josué. Capítulo 7, versículos 10 e 11. O Senhor disse a Josué, levante-se, deixe de ser besta. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Na batalha anterior, Deus tinha dito, não peguem nada. Aí um cara, chamado Acã, havia pegado ouro, prata e uma capa. É tanto que ele sabia que estava errado que ele escondeu. Acã escondeu. Acã deu um jeito de não ser descoberto. E aí Deus disse, ó, vai, reúne o povo e eu vou mostrar qual é a tribo, qual é a família e qual é o homem que está em pecado. Dito e feito. Escolhe a tribo do cara, a casa do cara e mostra que foi o cara. Aí Josué confronta ele e diz assim, e aí, qual foi? Ele disse, sabe Chiquinha quando você chega do seu Madruga? Papizinho lindo. Eu peguei um ourozinho. Ele disse, eu peguei, tá ali escondido, tá. E Josué diz, vai lá e vê se tá onde ele disse. E realmente chega lá e tá lá escondido o ouro, a capa e escondido por baixo a prata. E aí aquele cara chamado Acã é morto, ele e todo mundo da sua casa.
todas as pessoas da sua casa são mortas. O pecado de Acã trouxe derrota não só para ele, mas trouxe para o povo de Israel na batalha e trouxe consequência para todo mundo que vivia à sua volta. Não foi só Acã que pagou, a sua família também foi morta. Nosso pecado afeta não somente a nós, mas quem está ao nosso redor. Nós precisamos buscar a santidade para que outras pessoas vejam o Senhor. O povo de Israel tinha a lei para seguir. Nós temos Cristo. Cristo diz, olha, não ache que eu vim aqui para dizer que a lei não presta. Eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu em si toda a lei. E não ache porque nós vivemos no tempo da graça. Poxa, agora é easy, fácil. A gente está no modo fácil do jogo. Pelo contrário. Jesus coloca lá no level mais hard que tem. O padrão que Jesus estabelece de santidade é muito mais alto. Ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que os antigos disseram, não adulterarás. Eu digo, porém, que se você cobiçar a mulher do seu próximo, você já pecou no seu coração. Entende qual é o padrão que Jesus estabelece? Entende que é mais duro, é mais difícil? Mas nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. Deus se preocupa em como o seu coração se aproxima dele. E como você é todo dia um pouco mais parecido com ele. Até o dia que você vai encontrá-lo face a face. Mais uma vez, não é por sua própria capacidade, mas é apesar de nós. Não é pela nossa própria capacidade que podemos fazer nada, mas é apesar de nós. Que ele se aperfeiçoe em nós todos os dias. Quinto princípio, não deixe de amar a palavra de Deus. A única forma de viver nesse processo de santificação, nessa vida de santidade, é através de um caminhar contínuo e diário de devoção diante do Senhor. Voltando lá para Josué capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Deus nos deixa um manual de como viver. Mas parece que a gente quer ser aqueles meninos medonhos que aprende bulindo nas coisas. Se você está ouvindo esse podcast agora, em qualquer lugar que não seja no Nordeste, essa frase não fez o menor sentido para você. Mas, gente, a gente parece que às vezes quer dar uma de menino engenhoso. Cara que aprende fazendo. Giovanni. Sabe Giovanni? Eu ia contar um negócio, mas melhor não. Giovanni é um amigo nosso, que ele é extremamente perfeccionista, mas tudo que ele se propõe a fazer, ele vai lá e faz. Sem saber como é, bota uns tutorial no YouTube, aprende e faz. Hoje ele tem simplesmente o melhor hambúrguer da cidade, né? Mas era uma almôndega. Eu sou do tempo da almôndega, né? Cobaia. A gente foi muito feliz. Feliz e não sabia, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente deixa um rim, né? No Jubu. Alô, Jubu, vamos baixar o preço. Eu tinha um primo que era assim. Meu primo nunca gostou de estudar, mas era extremamente talentoso, engenhoso. Professor Pardal, vocês nem entenderam essa referência. Mas o professor Pardal era de um desenho do Tio Patinhas, que ele mexia em tudo e criava as coisas do nada. Esse meu primo, ele era extremamente engenhoso, muito talentoso. Ele conseguia consertar as coisas assim. Se tinha uma televisão que não funcionava, ele ia lá, abria a televisão com um chiclete, um clipe, 2 pingos de soda, e já estava funcionando, pegando 82 canais. Era um moleque altamente desenrolado, ele era muito fera, muito bom. Uma vez, no extinto lixão do Roger, vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas o lixão já está desativado há alguns anos. Mas meu pai trabalha na prefeitura, né? Por um acaso, o nome do meu pai? Josué. Meu pai trabalha na prefeitura e uma vez quebrou um equipamento que uma professora estava desenvolvendo uma pesquisa lá no lixão do Roger. E ninguém conseguia consertar essa bexiga desse equipamento. E vai para lá, vem para cá, vai para autorizado e volta e vai para não sei para onde. Era um equipamento muito caro, importado, que ninguém tinha conseguido ajeitar. E aí aquela professora que era amiga do meu pai disse assim, Josué, tu não conhece ninguém não
que faça esse serviço, né, de ajeitar as coisas, ele disse, rapaz, tem um sobrinho de Marliette que é desenrolado, deixa eu trazer ele aqui. Pronto, levou meu primo lá. E Júnior era um cara muito fera. E ele foi lá e abriu aquele equipamento, vai para lá, mexe para cá, empurra para lá, traz para cá, compra uma peça ali, outra aqui, faz uma gambiarra, tudo. Funcionou o equipamento. Funcionou o equipamento. Ninguém em João Pessoa tinha conseguido fazer funcionar. Meu primo foi lá e funcionou. Esse mesmo primo meu morreu com 29 anos. Morreu com diabetes. Porque ele achava que tinha solução para tudo. Ele achava que ele podia viver do jeito dele. Ele achava que não precisava de manual. Ele achava que estava tudo certo. Tomava Coca-Cola, tomava café com açúcar, não cuidava da saúde, deixou uma filha. Com 29 anos, ele morreu. Sofreu muito na vida. Sofreu muito. Mas com 29 anos ele morreu. Porque ele achava que tinha solução para tudo. Quantas vezes nós queremos fazer as nossas próprias gambiarras? Quantas vezes nós queremos dizer a Deus como ser Deus? Quantas vezes nós queremos ensinar Deus a fazer o trabalho dele? Quantas vezes nós queremos dizer assim, tá bom, Deus, eu entrego, mas essa parte aqui da minha vida, deixa que eu sei como é que eu faço. Deixa que eu tenha um jeitinho. Deixa que eu faça a minha gambiarra. Eu não preciso do manual, não. Aqui eu já sei como é que faz, Deus. Eu posso dar meu jeito. E de jeitinho em jeitinho, a gente vai se distanciando cada vez mais do que a gente nasceu para ser e para fazer. Nós temos um manual para guiar a nossa vida. Que o Senhor nos dê mais fome, mais sede pela sua palavra. Se esmerem nessa leitura que a gente está fazendo. Se esmerem na leitura da palavra do Senhor.